Bora, família palmeirense, sejam muito bem-vindos ao canal. Sou o Guga, vamos aí falar de Verdão. Palmeiras que empata com o Santos jogando em casa, estádio lotado, né? E o Santos abriu o placar com o Rolhaser e depois o Palmeiras empatou com o Flaco Lopes. Bora aí, a equipe F pra vocês, pós-jogo. Deixa já seu comentário aí, palmeirense, fica até o final do vídeo que eles vão falar tudinho aí sobre esse clássico. Ele teve o gol no lado do John Arias, hein? Pô, que pena, hein, cara. E o Paulinho voltou. Pelo menos uma coisa boa parece, hein? Jogou nessa posição de costas, ele não consegue mais. Não que ele não consegue mais, não é isso. Precisa de um tempo para readaptação. E o que piorou para ele, ainda que dificultou para ele, é que o Santos jogou, assim, os jogadores ficaram bem próximos, né? A linha defensiva, o meio-campo, ficaram próximos ali e tirou o espaço onde ele poderia jogar. E aí a bola ficou no Marlon, ficou no Lucas Evangelista. O que o Maurício aberto pela direita, jogando com o pé oposto, o Arias jogando também aqui pelo lado esquerdo com o pé oposto, os dois entravam para abrir o corredor. Uma hora para o Kelvin, outra hora para o Arthur. E aí, para o Santos, ótimo, se eu congestiono meu meio campo, eu diminuo o espaço entre as linhas de marcação e todo mundo vem jogar aqui do lado dos volantes, abrindo só o corredor, para mim é fácil, né? Entre aspas. Aí foi o que o Santos fez. O Santos criou dificuldades para o Palmeiras nessa aproximação de marcação, né? Do meio campo com a defesa, deixando o Gabigol lá na frente e o Rolhaser que saiu um pouquinho mais. O Palmeiras não conseguiu jogar, criou uma oportunidade aí com Arias. E se vocês observarem na jogada, o Gabriel Bom Tempo, que deveria ajudar na marcação, ele está aberto aqui, ó. Foi onde o Arias conseguiu encontrar o espaço para entrar ali e receber essa bola do Marlon. No segundo tempo, o Palmeiras muda tudo, já sai o Kelvin, né? Sai o Kelvin, entra o Alan. Aí já muda a formatação, o Arias vai jogar aberto, o Andreas Pereira volta para a sua posição, o Palmeiras começa a ter o equilíbrio e o entrosamento da dupla de meio campo que vem jogando, que é o Marlon Freitas e o Andreas Pereira por dentro. Aí entra Paulinho, né, vem a cavalaria toda ali, o Santos com dificuldades, o Santos tem dificuldades nas substituições, a primeira substituição sai o Oliva e entra o Arão. O Arão não tem mais a mesma mobilidade que se tinha antes, o Arão não tem mais a mesma pegada, o Arão é um jogador técnico. Nesse momento aí, o Santos precisava de um jogador mais forte na marcação, né? E pelos lados do campo também. O time sentiu, é natural, o Santos vem nisso, né? O Santos consegue jogar 60, às vezes 70 minutos, né, professor? Com um bom ritmo, assim, consegue segurar o resultado, aí depois acaba. Aí quando tem que fazer as substituições, esse é o grande problema do Santos. Os caras que entram nem sempre são da mesma qualidade dos titulares que estão jogando. E aí o time cai bastante. O Palmeiras conseguiu criar muitas oportunidades pelos lados do campo, conseguiu criar volume, né? O time do Santos quase não passou no segundo tempo, quase não passou do meio campo, porque o Palmeiras pressionou o tempo todo. No finalzinho, nós temos um gol bem anulado pelo Klaus, e tinha duas possibilidades de ser anulado, né? A bola na mão, que pegou e o Klaus optou por essa, e tinha um outro jogador ainda na frente do Brazão, né, impedido. Então tinha duas opções, quase na terceira ele toca a música para anular o gol. Você lembra aquele treinamento de 2 contra 1 que a gente fazia, 3 contra 2? O Santos entrou 2 vezes, 3 contra 2, uma das vezes, os 3 pé canhoto. O Schmidt pela esquerda, o Rolhaser levando a bola por dentro e o Gabigol na direita. É dar a bola no cara, passar a fazer o overlap por trás, o canhoto vai trazer a bola para dentro, vai fazer o passe. Ou seja, faltou esse treinamento para o Santos, porque teve 2 contra-ataques assim, 3 contra 2 mesmo para ganhar o jogo e não conseguiu converter. Porque não tem tempo, né, Silas, para treinar, né? Também já joga, descansa e já tem jogo. Aí talvez se o Gabigol tirasse a bola ao invés de chutar... Jogou bem o Gabigol, hein? Jogou bem, mas o mérito do Murilo também, né? Essa é aquela que o Murilo desarma, né? Ele dá o bote, ele comemora como um gol. O Gabigol demorou para definir. Mas aí eu achei que ele fosse tirar. Eu falei, ele vai ameaçar que vai chutar e vai tirar a bola, né? Para tentar cavar um pênalti. Ou se não sair para finalizar, porque o Carlos Miguel também vinha saindo. Mas ele optou por chutar e o Danilo chegou. Deixa eu aproveitar que a gente trouxe o Gabigol. Tem bastante coisa para falar do jogo, mas eu também acho que o Gabigol, assim... Se você tira aquela expectativa do auge no Flamengo e traz para uma realidade mais presente, eu acho que ele tem feito um bom ano no Santos, que eu acho que até está sendo um pouco falado, porque a história do Neymar... Abafa. Ela abafa. Você não acha assim, professor, que ele está fazendo a parte dele, de certa forma? Eu acho que já dá para a gente afirmar que é o melhor Gabigol desde o Flamengo. Até porque no Cruzeiro não houve Gabigol. Verdade. No Flamengo
O último ano do Flamengo também não foi dos melhores? Também, apesar dele nada ter dado uma Copa do Brasil antes de se despedir, verdade, mas enfim, foi um ponto fora da curva. A gente sabe que aquele Gabigol não reapareceu no Flamengo, não reapareceu no Cruzeiro. E no Santos, e não é só isso, né, Felipe? O Gabigol tem também participado de lances importantes do Santos com assistências. Além do Gabigol, ele também tem contribuído muito para um elenco carente de talento, um time carente de talento. O Zé falou desse problema que o Santos tem, dos titulares perderem o fôlego e você não ter reposição, que é o que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras pode se dar o luxo de voltar a uma outra estrutura do jogo, mais do meio para o fim da partida, como aconteceu hoje, porque tem de onde tirar. O Santos não tem, o Cuca não tem, até por isso eu acho que para o torcedor santista hoje foi uma grata surpresa a coragem com que o Santos jogou hoje no Allianz. O Santos tem muita dificuldade no Allianz, o Santos ganhou um jogo no Allianz e é isso mesmo, porque nos últimos anos a diferença entre os dois é muito grande. E eu acho que o Gabigol, tudo bem, a gente falou do lance, que ele poderia ter concluído melhor, mas ele tem participado, ele tem sido muito ativo nos jogos do Santos. Eu também achei. Eu acho que isso é importante, né? Essa é uma das coisas que se pede, por exemplo, do Neymar. Vamos ser sinceros, o Gabigol está tendo uma sequência mais regular, até de jogos, do que o Neymar. E, professor, não é o que se espera de Zé Rafael e William Arão? Também, gente. Porque a dupla de zaga, né? é a dupla finalista da Copa Libertadores. Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Essa é a dupla de zaga. O goleiro é muito bom. Aí se espera também do Mike. Um pouco mais também, o Mike que teve pelo Palmeiras, o Mike que veio do Cruzeiro. Agora, do Zé Rafael e do William Arão, se espera essa mesma regularidade que a gente está vendo agora no Gabigol. A gente criticou muito o Gabigol, mas hoje a gente tem que elogiar, porque não o jogo de hoje, já de vários jogos para cá que o Gabigol o comportamento tem sido outro, né? Eu posso você acha, Gabigol? Fez que eu te perguntar. Não, eu não acho. Acho que hoje foi um jogo pontual, por ser Palmeiras, a dificuldade, aquilo que é concentração. Eu acho que ele está bem abaixo, é um jogador sem mobilidade. Hoje, tirando hoje, né? Pelo menos os jogos que eu vi hoje, ele conseguiu participar um pouco mais. Mas assim, quando joga o Neymar bem abaixo daquilo que ele pode fazer, eu acho que o time do Santos precisa, por exemplo, hoje ele participou mais sem a bola também, ajudou na marcação. O time do Santos, quando joga com Neymar e Gabigol, por hierarquia, entre aspas, né, professor? Por hierarquia, talvez. Vamos colocar dessa forma. Ou por grandeza, né, que a gente sabe que acontece muitas vezes, o Neymar descansa e você tem que correr. O Gabigol não corre. Aí o que acontece? Estoura com o time lá atrás. Aí, porque o time do Santos ainda tem dificuldades para marcação. Porque aí joga com o meia, talvez o Royeiser, muitas vezes não joga com o Royeiser, joga com o Gabriel Bontempo e mais 2 jogadores, né, 2 volantes ali para ter uma compensação no meio campo. Jogava com o Gustavinho para segurar um pouquinho mais, para dar liberdade justamente para esses 2 jogadores decidirem os jogos. O Neymar, eu acho que o Neymar, em termos de mobilidade, eu acho que tem uma mobilidade até maior do que o próprio Gabigol, né? Pela natureza. Fez um bom jogo do Neymar. lá na Argentina, hein, o Neymar. Pela própria natureza do Neymar, de dar bola aqui, pega e joga e parte para cima e tal. Eu acho que o Gabigol, eu espero mais dele. Por ser quem ele é, por ser aquilo que ele conquistou e pela forma como ele chegou no Santos, ele tem que jogar muito mais. Muito mais. Nós estamos falando de um jogador de quantos... Eu tenho que tocar nesse assunto, eu não gosto, mas qual é o salário dele? Você tem que render mais. Você tem que chamar a maior responsabilidade. Você não pode ficar dependendo só de uma bola parada. Você não pode ficar dependendo de uma jogada dos outros. Né? Esperar o Neymar fazer alguma coisa para poder finalizar ou para sobrar ali e fazer o gol. Não, eu acho que ele tem que chamar mais responsabilidade, chamar mais a bola, participar mais do jogo, entender o momento do Santos. O momento do Santos não é para ele parar a bola, perdeu a bola, não chegou, não, tá bom, vamos esperar. Tirando hoje, tá? Porque hoje eu acho que ele participou bem do jogo, porque jogar contra o Palmeiras não é fácil, não é fácil. Mas nos outros jogos, ele tem que participar mais. E jogo com a bola, que tem... sem a bola, com a bola, sem a bola, ele tem que participar, tem que ser mais. Ele era o cara para ser a referência junto com o Neymar. É o que todos nós esperamos. E muitas vezes a referência, eu vou citar um exemplo do Kaká. Kaká, quando volta ao São Paulo, não estava bem do joelho, tecnicamente não estava bem. Só que, ele dava carrinho na lateral, ele corria, marcava. Aí o Ganso olhou para ele e falou assim, se o Kaká está correndo... Se o Kaká está fazendo o que ele está fazendo, eu tenho que correr também. Aí ele acaba condicionando todo mundo. Né? A referência, muitas vezes, não é só o poder de decisão. A referência também, ou você se torna referência pelas suas atitudes em campo.
Eu espero a atitude do Gabigol. Não recebi a bola, vem cá, dá a bola para mim, não vou pegar na bola, então eu vou correr, vou lutar, vou fazer a falta, vou participar do jogo. Isso eu espero dele. Eu acho que ele está bem abaixo daquilo que ele poderia e deveria jogar por ser quem ele é e pela história que ele fez no futebol brasileiro. E ele sabe fazer isso. Com o Jorge Jesus ele não fazia? Ele fazia com o Jorge Jesus. No Flamengo era só o facão, né, professor? Então. Era vir e fazer o facão que ele sabe fazer, acho que como poucos. Pênalti ele bate bem como poucos. E o Flamengo deixava para ele, Bruno Henrique deixava para ele. Aí quando o Pedro começou a fazer gol, até o menino, o Michael, começou também a brilhar e aí ele começou a perder espaço no Flamengo. Aí ele se machuca, tem um problema ou outro e acabou perdendo espaço no Flamengo também. Mas ele já era esse jogador no Flamengo, ele era mais jovem, obviamente, e o Flamengo estava redondo. Essa é que é a verdade, estava redondo, tudo que acontecia ali dava certo, né? Porque é claro que quando esse time começou a ser formado, essa bola já estava cantada, né? Você vai falar assim, um time que tem Neymar e Gabigol, quem é que vai fazer o serviço sujo? Sim. Quem é que vai marcar? Quem é que vai correr? Quem é que vai participar mais do jogo? Eu acho até hoje, que é um jogo que só estava ele, quando estão ele e o Neymar, aí o coletivo sofre. Porque são dois para você meio que correr por eles. Tava vendo aqui a classificação, Palmeiras 33 pontos, com 2 jogos a mais que o Flamengo tem 26, ou seja, se o Flamengo ganhar os 2 jogos, chega a 32 e ficar 1 ponto de diferença. Aí Fluminense e São Paulo completando o G4. O Santos é o 15º com 15 pontos, 1 ponto acima do Inter, que é o primeiro no Z4. Turma, Palmeiras. É óbvio que existe a questão de avaliar resultado, o valor do resultado como algo absoluto, né? Que é assim, líder, pegando um time que está lá embaixo, ok, é clássico. O empate não é bom. Pelo que foi o jogo, era isso? Ou o Palmeiras tem que pegar um jogo como esse como uma lição, por quê? Numa disputa que vai ser provavelmente de excelência para ser campeão desse brasileiro, especialmente se a gente emparelhar Flamengo e Palmeiras. Claro, Fluminense ainda está lá, mas corre por fora, o próprio torcedor tricolor está falando, não olha pra gente não, foca nos dois que a gente vai correndo aqui pelo lado e tal. É o tipo de jogo que não dá para deixar ponto? Eu acredito. Era um jogo que na contabilidade do Palmeiras... 3 pontos. 3 pontos. Até porque o Palmeiras agora vai contra o Remo, lá, e o Flamengo joga o clássico. Então tem que esperar também. O Flamengo pega o Vasco, clássico carioca, clássico do futebol brasileiro. Pode acontecer também, não sei, um empate, talvez a tendência aí é o Flamengo também ganhar esse jogo. Mas pelo que for o jogo, Fê, eu acho que ele se complica, o Klaus, no primeiro gol do Santos. Depois a gente até vai analisar. E depois ele se complica na sequência do jogo. Tem uma falta do Alan também, ou Alan, no Barreal ali, no gol do Flaco Lopes. E depois no gol do Palmeiras no 2-1, o Flaco está muito perto da jogada para não ver a bola na mão e para não ver o jogador na frente do Brasão. Então, assim, tudo bem, os jogadores não têm nada a ver com isso. Agora, o empate eu acho que ficou bom, pelo que jogaram os dois. É que o normal do Palmeiras não é isso, né? O normal do Palmeiras, inclusive você falou do que foi o jogo hoje, o Palmeiras, por um pedaço muito grande desse jogo, ele experimentou que é o próprio remédio que ele dá para os adversários. Aquela coisa de fazer o gol e se segurar, aliás, com mais competência e até segurança do que conseguiu segurar o Santos conseguiu se segurar na medida do possível. Foi um jogo atípico nesse sentido. A gente não pode esquecer que, afinal, é um clássico, né? É um clássico local, de muita rivalidade, os jogadores se superam. A gente acabou de falar aqui que o Gabigol, por exemplo, como muitos outros, mostrou uma dedicação que não é a dedicação do dia a dia. E isso é natural, os jogadores foram aí motivados. Teve uma motivação extra para o Santos, isso ficou muito claro. Aliás, o Santos chegou atrasado, né, para o jogo. Foi curioso, só o Palmeiras estava na hora do hino, o Santos chegou depois, o Santos teve problemas lá com um ônibus. Mas, enfim, eu acho que é um ponto fora da curva. Eu sei que os palmeirenses aí do YouTube já estavam xingando, porque, como diria Joelmir Betting, o palmeirense não torce, ele protesta. Né? Então tinha gente aí falando, porque o Palmeiras empatar com um dos piores times do campeonato. Gente, é um ponto fora da curva. Eu não acredito, sinceramente, que isso vá se repetir muitas vezes nesse campeonato. Família palmeirense, vocês assistiram aí, né, o equipe F trazendo esse pós-jogo aí, cara, infelizmente, né, um empate ruim pro Palmeiras aí, são palmeirenses aqui falando desse jogo aí,
E, cara, o gol do Rolheiser, golaço, não tem o que falar ali que é fora do cara do Miguel, não teve nada, golaço no cantinho ali. E depois, né, o Palmeiras empata ali com o Flaco Lopes e aquele gol, né, anulado ali, foi muito bem anulado, não tem que ser, falar que é a verdade. E o Palmeiras empata e é normal, tá? É normal, palmeirense. Tem que também ter paciência, porque eu sei que é jogando em casa, eu sei que é um Santos também desfalcado, né? Mas mesmo assim, cara, é um jogo que vai acontecer. Você não vai ganhar sempre. Então, vai acontecer esse empate ou outro dentro de casa, é normal, tá? Então, não entra na onda da mídia aí, que o Palmeiras tá ruim, não sei o que. Não, tem nada a ver. É jogo normal, empate normal. Claro que não é bom você em casa empatar, mas normal. E aí, a parte boa é o quê? O Paulinho voltou. Então vamos, né, observar se realmente o Paulinho vai conseguir aí, né, voltar aquele nível de futebol dele, do Mundial. E, cara, e aí, paciência. Pelo menos é o que eu vejo é isso. Não tem muito o que dizer, não. O time vem jogando direitinho. Claro que a gente quer ver o futebol, né, melhor, mas também esse calendário aí não ajuda. Essa é a grande verdade. Vocês vê aí, jogo atrás de jogo, não tem como, não tem treino, não tem nada. É viajando para jogar Libertadores e volta para Brasileirão. Cara, é loucura total. E aí daqui 2, 3 dias, outro jogo. Então realmente não tem como. Então tem que ter paciência. Isso aí serve também para todos, tá? Então não vai na onda aí da mídia. Fechou? Crê em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Que Jesus abençoe sua vida e da sua família. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. E vamos pra cima, tamo junto aí. Um bom fim de semana pra vocês aí. Um início de semana, né? Também abençoado pra você e pra sua família. Valeu. Fui, tamo junto.